vê o Salmo 91. Por enquanto, quando a gente olha o texto, a única coisa que a gente sabe é que é alguém que habitava no esconderijo do Altíssimo. É a única informação que nós temos. E muitos de nós não para pensar o quanto este salmo não se refere única e exclusivamente a este que habitava no esconderijo do Altíssimo, para que você possa perceber como o Salmo 91 é constituído de discursos. Eu gostaria que você prestasse atenção neste salmo em 3 partes. A primeira parte vai dos versículos 1 a 2, e é o discurso deste que habita o esconderijo do Altíssimo. A segunda parte, do versículo 3 a 13, é o discurso de um arauto. Os versículos 14 a 16 constituem a última e terceira parte, que é o discurso de Deus. Ou seja, temos 3 discursos. O discurso daquele que habita o esconderijo do Altíssimo, o discurso de um arauto e o discurso de Deus. Este salmo, ele é considerado um salmo régio. Um salmo régio é um salmo que aponta para a realeza, aponta para a condição de um rei que está em apuros, de um rei que está numa situação difícil e que encontra nesse apuro em que ele está um abrigo, um refúgio. Portanto, o primeiro discurso dos versículos 1 e 2 é o discurso daquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que é um rei em apuros, um rei que descobre um esconderijo no qual nenhum dos seus algozes, nenhum dos seus perseguidores, nenhum dos seus inimigos é capaz de alcançá-lo. Eu queria que você observasse que o primeiro discurso é deste rei em apuros, mas que encontrou um refúgio, encontrou um lugar de proteção. E quando ele encontra esse esconderijo, quando ele encontra esse lugar de proteção, ele então fala, ele discursa. Observe, o narrador do Salmo 91 começa dizendo e anunciando: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Observe que o primeiro discurso é o discurso que anuncia aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Mas não apenas habita no esconderijo do Altíssimo, mas descansa à sombra do Onipotente. Eu quero chamar a sua atenção para 2 coisas importantes que o narrador fala deste esconderijo, de onde o rei discursa. Esse esconderijo é o esconderijo do El Elyon, o Altíssimo. Aqui a hipérbole é a indicação de que este esconderijo está num lugar tão alto, tão alto, tão alto, que ninguém seria capaz de alcançar. Porque é o lugar do Altíssimo, o lugar onde ninguém é capaz de ir, um lugar onde ninguém é capaz de chegar. Observe que este rei que está em apuros, ele encontra
no esconderijo do Altíssimo, nesse lugar secreto do Altíssimo. Um esconderijo, um lugar para morar, um lugar para descansar, um lugar para habitar. Observe a palavra morar, habitar. Ele não está dizendo que este rei está agora no esconderijo do Altíssimo, de passagem, como se ele estivesse ali passando ligeiramente por aquele lugar. Não, ele vai fazer deste lugar tão alto, inalcançável. Ele vai fazer deste lugar a sua morada, o seu lugar de habitação, a sua casa. Nesse lugar altíssimo, onde ninguém pode alcançar, é ali que ele vai descansar à sombra do El Shaddai, à sombra do Deus Todo-Poderoso, à sombra do Onipotente, à sombra do Deus Poderoso. Você percebe onde que este rei em apuros está? Num lugar onde nenhum de nós poderia chegar, num lugar onde nenhum inimigo poderia alcançá-lo. Ele está completamente defendido, ele está num lugar completamente seguro. Você já parou para pensar que hoje as nossas casas, elas representam isso? Um lugar de segurança, um lugar de descanso, um lugar onde a gente pode chegar e encontrar ali não só um lugar onde a gente descansa, mas um lugar seguro para a gente habitar, um lugar onde a gente se sente protegido. Aliás, se existe algo que as nossas casas, as nossas cidades, os nossos condomínios representam, não é outra coisa senão uma saudade silenciosa daquela segurança que tínhamos no Éden. Desde que nós fomos expulsos do Éden, aquela segurança do jardim, ela foi perdida. E a gente vive tentando reconstruir aquela segurança perdida do jardim nas nossas casas, na proteção das nossas casas, na segurança das nossas casas, na segurança das nossas vidas, para que a gente viva num lugar seguro, para que esse lugar tenha proteção. Mas nenhum lugar pode ser mais seguro do que o lugar que Deus planta, o lugar que Deus faz, o lugar que Deus cria. O jardim é o lugar da maior proteção, porque aquele lugar era o lugar de Deus. Um jardim de Deus. Você já parou para imaginar que Deus não coloca Adão no Éden? A Bíblia não diz que ele colocou no Éden, a Bíblia diz que colocou ele no jardim do Éden. Houve um cultivo, Deus fez um cultivo para que naquele jardim, que é o lugar de Shalom, aquele lugar de paz, aquele lugar de descanso, ali ele pudesse habitar, ali ele pudesse morar, ali ele vivesse de maneira segura, ali nada de ruim lhe pudesse acontecer. No entanto, fora do jardim, nenhum homem está seguro, ninguém está seguro fora do jardim, mas este rei encontrou um lugar seguro, encontrou um esconderijo seguro fora do jardim do Éden. E este lugar seguro fora do jardim do Éden é altíssimo, está no lugar altíssimo, está no lugar de máxima proteção. Não apenas isso, se você observar sobretudo o versículo 2 representa o discurso desse rei, que diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele se dirige tanto a Yahvé como a Elohim, tanto ao Senhor como ao seu Deus, e dizendo a ele: Tu és
o meu refúgio e a minha fortaleza. Observe que ele não está dizendo que é o lugar onde Deus habita, que é o lugar seguro para ele. Ele não está dizendo que este lugar altíssimo, este lugar onde ele está escondido, este lugar é o seu refúgio. Não! Ele está dizendo que o seu refúgio está em Deus. Deus é o seu refúgio. Deus é a sua fortaleza. O meu Deus em quem confio. Você consegue observar como este rei se refere a Deus, o que ele diz a Deus? Não outra coisa senão: tu és meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Por outro lado, os versículos 3 a 13 lançam mão de um outro discurso agora. Não mais o discurso do rei, não mais o rei que se dirige ao Senhor dizendo: tu és o meu refúgio, o meu Deus, a minha fortaleza, em ti confiarei. Não. Agora, o que a gente vê é o segundo discurso, o discurso de um arauto, o arauto de um rei. E esse arauto de um rei vai dizer a este rei exatamente o seguinte, a partir do versículo 3, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Observe o que vai acontecer no discurso seguinte. Se o primeiro, o discurso é do rei, de um rei que estava em apuros e encontra no esconderijo do Altíssimo a sua morada, a sua proteção, a sua confiança, e diz a este Deus Altíssimo: tu és o meu refúgio. Agora, o arauto se apresenta de duas maneiras. Em primeiro lugar, chamando a atenção deste rei dos livramentos que Deus lhe fez, dos livramentos que este Deus, que é o seu refúgio, lhe deu, e ao mesmo tempo mostrando promessas que este Deus, que é o refúgio deste rei, lhe fez. Isso vai dos versículos 3 ao 8. Observe, dois males são apresentados como livramentos de Deus sobre este rei. Um primeiro mal é o mal moral, é um caçador. Ele está, veja, fugindo do laço de um passarinheiro. O laço do passarinheiro é arapuca. É aquela obra do caçador que está à espreita. É como alguém que está sendo caçado. É como alguém que está em todo o tempo sendo observado e esperando, não é exatamente o caçador esperando algum vacilo para que ele possa capturar a sua presa. Por outro lado, ele também reflete o livramento de um mal natural, como por exemplo a peste. Observe como o versículo diz, nos versículos 3 em diante. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, de um lado, portanto, o caçador, do outro lado, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. Observe a promessa. Você está sob o ataque do caçador. Você está sob a terrível, perniciosa peste. Você está diante dessas duas catástrofes. É isso que o arauto está dizendo a este rei. Mas, ao mesmo tempo, ele está dizendo: porque você tem nele o seu refúgio. Ele faz uma promessa dizendo: ele te cobrirá com as suas penas, debaixo de suas asas estarás seguro, a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o espanto noturno, nem seta que voe de dia,
nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Observe que é de um lado o caçador, a imagem do caçador, do laço do passarinheiro, que está ali tentando de alguma forma caçá-lo. A mesma imagem dos guerreiros que lançam flechas de todos os lados e que podem atingir o exército de qualquer lado. Por outro lado, uma peste, que também pode atingir qualquer um, que pode chegar à tenda de qualquer um, que pode chegar à casa de qualquer um. E eu acho que nós, mais do que as outras gerações que vieram antes de nós entendemos muito bem o que uma peste é capaz de fazer. A peste, ela não obedece idade, a peste não obedece territórios, a peste, ela atinge qualquer lugar. Não há proteção que a gente possa ter contra a peste quando ela invade todos os lugares. Mas ele está dizendo àquele rei que ele está sendo liberto tanto dos ataques desse laço do passarinheiro, destes caçadores com suas flechas, como também da peste, de uma tal forma que é como, imagina, a peste está acontecendo, está todo mundo pegando a peste, mas ele não pega. Todas as flechas estão sendo lançadas. O exército está caindo de um lado, está caindo do outro, as flechas vêm de todos os lados, atingem todos os lados, os seus lados tombam, ele não tomba. Você está percebendo a imagem que o texto está te oferecendo de alguém invencível, de alguém indestrutível. Cai 1.000 a um lado, 10.000 do outro lado, mas ele não é atingido. O versículo 8 termina mostrando o êxito de tudo, dizendo: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, o castigo de todos aqueles que o perseguem, de todos aqueles que querem o seu dano. Acabou o discurso do arauto? Não. Agora é a segunda parte do seu discurso, ele vai voltar novamente a essa dinâmica do livramento, a dinâmica da proteção e a dinâmica da vitória. Observe o que ele vai dizer. Em primeiro lugar, ele vai dizer: porque tu, Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Ora, você já sabe que quem disse isso foi o rei. É o rei quem disse isso. Você sabe que ele abriu o salmo lembrando exatamente que o rei disse: tu és o meu refúgio. Nós sabemos, portanto, que ele está se referindo ao rei, como se estivesse dizendo ao rei: você acabou de dizer, tu és o meu refúgio. Por isso, porque tu dissestes isso, por isso, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Veja a promessa. E na sequência, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Observe que a construção toda do discurso do segundo discurso, é um discurso de invencibilidade, indestrutibilidade. Você está percebendo isso? A segunda parte do discurso ele está dizendo: porque você, ó rei, disse a Deus que ele é o teu refúgio. Por causa disso, a peste não vai chegar na tua casa, nenhuma flecha vai te atingir, e ao contrário disso, você terá anjos às suas ordens para que te guardem de
todo mal, seja da pedra que te faz tropeçar, seja de uma serpente que você possa pisar e te ferir, absolutamente você tem toda a proteção dos anjos a seu favor. Você tem os anjos a seu respeito. Como é que termina o salmo? Com o terceiro discurso. Nós já vimos o rei abrindo, dizendo para Deus o que Deus é para ele, o seu refúgio, a sua fortaleza. Nós vimos o arauto discursando ao rei, dizendo: porque você confiou no Senhor, porque você fez do Altíssimo a sua morada, porque você fez de Deus o refúgio, você tem livramento, você tem promessa, você tem êxito. E ele faz isso por duas vezes, ainda enfatizando na segunda parte do discurso que não somente ele é liberto de todas as perseguições, de todos os ataques e pestes, mas ele tem o poder sobre os anjos, ao ponto de ordenar aos anjos, dizer aos anjos o que os anjos têm de fazer, inclusive para protegê-lo. O terceiro e último discurso agora é Deus. Deus agora discursando sobre o rei. O que Deus fala sobre o rei? Observe a partir do versículo 14 a 16. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. O discurso de Deus começa dizendo que há duas razões pelas quais Deus protege esse rei desta maneira. Porque ele se apegou com tanto amor ao Altíssimo, e porque ele conhece o Altíssimo, ele sabe o nome do Altíssimo, ele conhece o Altíssimo. Então, 8 promessas são feitas a ele. São promessas gloriosas do próprio Deus a ele, justamente promessas que dizem para ele exatamente o seguinte: eu o livrarei, eu poloei no alto retiro, ele me invocará e eu lhe responderei. Eu estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, glorificarei, dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Olha quantas coisas Deus está dizendo, que este rei viverá só por causa do amor que ele tem por Deus e por causa do conhecimento que ele tem por Deus. Naturalmente você deve estar se perguntando: Jonas, onde você quer chegar? Eu te conduzi até aqui exatamente dessa forma, para que você pudesse ver o discurso 1, o discurso 2, o discurso 3 e chegasse à seguinte conclusão: se o Salmo 91 é para mim, por que a peste chegou na minha casa? Se o Salmo 91 é para mim, por que eu não estou vendo 1000 caindo ao meu lado, 10.000 à direita e eu não sendo atingido? Pelo contrário, eu estou sendo atingido. Se o Salmo 91 é para mim, por que eu também estou recebendo as flechas? Por que eu estou sendo perseguido? E as arapucas que estão sendo feitas, e a caçada que está sendo feita, eu tenho caído nelas. Se o Salmo 91 é tão verdadeiro, por que Jó passou pelo que passou, sendo que a Bíblia diz que ele era um homem íntegro, não porque Jó disse ser ele um homem íntegro. Meus irmãos, é muito sério o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que foi Deus que disse que Jó era um homem íntegro e que não tinha cometido nenhum mal para que recebesse tudo aquilo que ele recebeu. Aliás, uma das coisas mais maravilhosas do livro de Jó é que eu tenho certeza que Jó daria talvez um braço, talvez os seus 2 braços, para estar no seu lugar
e lê apenas os capítulos 1 e 2 de Jó. Ele só quer saber o que você sabe desde o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Jó. Todas as perguntas que ele vai fazer a Deus, você sabe a resposta. É como se você estivesse lendo o livro de Jó dizendo: não, Jó, não é por causa disso, não. Eu sei o que aconteceu. Fica firme. Não vacila. Mas a gente se pergunta, se ele é íntegro, por que ele foi atingido? Por que a enfermidade tocou seu corpo? Por que ele perdeu seus filhos? Por que ele perdeu seus bens? E Tiago? A história conta que Tiago, ele foi arremessado do templo. Ele é chamado joelho de camelo, porque ele vivia no templo orando, de joelhos. Não é? E Eusébio de Cesareia que diz isso, que os joelhos dele, de tanto que dobravam, ficou tão grossos, tão grossos, tão grossos, que eles pareciam de um camelo. E quando jogam ele lá de cima, e ele cai ao chão, ele faz um dos gestos mais incríveis. Ele simplesmente se levanta e faz aquela mesma posição que todos os dias ele fazia. Dobrava os seus joelhos e fez a oração que Jesus um dia fez na cruz. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mas a turba veio com toda a força contra ele e apedrejaram ele, até que um lavadeiro chega com um pedaço de pau que ele usava para bater a roupa e dá um golpe certeiro em sua cabeça até a morte. Onde está o Salmo 91 protegendo Tiago? E os mártires cristãos? E como que a gente lida com o Salmo 91? Talvez você tenha lido o Salmo 91 até hoje, dizendo: é isso que eu quero para mim. Eu quero habitar o esconderijo do Altíssimo. E se eu dissesse para você que o Salmo 91 não é sobre você? E se eu dissesse para você que o Salmo 91 não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre a igreja? E se eu dissesse que o Salmo 91 é sobre Jesus? Salmo 91 é um salmo régio, como a gente começou dizendo, mas ele também é um salmo considerado messiânico. A Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, chegou a incluir este salmo como se ele fosse o salmo de Davi. Mas uma coisa que a gente sabe é que muito provavelmente não foi de Davi. Mas sim era um salmo messiânico. Por que era um salmo messiânico? Porque menciona exatamente toda a obra do rei Messias. Se você, por exemplo, abre a sua Bíblia na tentação de Jesus, lá em Mateus 4, ou Lucas 4, como nós mencionamos, você vai ver que as tentações de Satanás contra Jesus eram uma tentação só. Era a tentação de que Jesus usasse o seu poder para o benefício próprio. Quem de nós aqui seria tentado no deserto? Tudo bem que se você andar no deserto, você vai olhar ali, pedaço de pedra, parece até aquele pãozinho gostoso que tem na padaria. Puxa vida, mas ninguém aqui vai ser tentado. A gente só pode ser tentado num jardim. No deserto, só Deus pode ser tentado. Porque só Deus, num deserto, pode transformar pedra em pão. E nenhum de nós duvidaria que Jesus poderia transformar pedra em pão, porque a gente já sabe que o ministério de Jesus começou com milagres dessa natureza, transformando água em vinho. Ele poderia transformar pedra em pão. Mas a tentação de Satanás era uma só, para que ele usasse o poder dele em seu próprio benefício. E quando chega a tentação de se jogar e dar ordens aos anjos para que ele o guardem, Satanás ali está vendo exatamente o que aquele texto significa em termos messiânicos. Aquele texto representa, sim, a obra de Jesus, diz respeito
respeito a Jesus. Jesus é o invencível do Salmo 91. Jesus é aquele que tem todo o poder sobre os anjos. Jesus é aquele que está defendido pelo Pai. Jesus é aquele que pode dar ordens aos seus anjos. Vocês não lembram o que acontece no final, quando Jesus está sendo preso? E aí depois de Judas dar aquele beijo, sabe? O beijo do traidor. O beijo do caçador, o beijo do laço do passarinheiro. Se lembra daquela passagem? Ele dá um beijo em Jesus, os soldados descem a mão sobre Jesus. Então, dos discípulos, Jesus saca uma espada né? Era ruim de espada, né? Porque no fundo, ninguém faz assim, né? Por favor, soldado, me preste a sua orelha e eu quero cortar só a sua orelha. Não é? Ele não queria cortar só a orelha do soldado, ele queria arrancar a cabeça do sujeito. Mas ele era muito ruim de espada, então a mira dele não foi muito boa, pegou só a orelha, arrancou só a orelha. Jesus, na mesma hora, faz um milagre extraordinário. Coloca a orelha do soldado de novo, olha para o seu discípulo e diz assim: o que você está pensando? Eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. Eu poderia dar ordens aos anjos. E poderia dizer aos anjos para que eles me protegessem, e nenhum destes homens deitariam a mão sobre mim. Quando a gente lê passagens como essas de Mateus 26, versículos 47 em diante, quando a gente lê Gálatas capítulo 1, versículo 4, a gente descobre que não foi o Império Romano, não foi o Sinédrio que capturou Jesus, que prendeu Jesus, foi ele que se entregou. Ele é invencível, ele é indestrutível. Se alguém quisesse levantar a mão contra Jesus, Jesus estaria completamente defendido. Ele poderia se defender, ele tem os anjos a seu favor. Mas o que acontece em Salmo 91 em relação a Jesus é algo extraordinário, tanto para mim como para você em termos de ensino. Jesus, tendo todo este poder, ainda assim ele não julga por usurpação o ser igual a Deus e usa esse poder em benefício próprio. Pelo contrário, ele não usa o poder e se entrega. Uma das passagens mais belas do comentário de João Calvino a Daniel é justamente o início, quando ele diz assim: preste atenção, Daniel não está dizendo que foi Nabucodonosor que invadiu e tomou o povo e capturou o povo. O texto começa dizendo: Deus entregou o povo nas mãos de Nabucodonosor. Ninguém se opõe ao poder de Deus. Ninguém faz frente ao poder de Deus. Ninguém consegue fazer frente ao poder de Deus. Por isso, esse salmo diz respeito a Jesus, o único invencível, o único que consegue chegar no esconderijo do Altíssimo. Veja você, será que eu e você podemos chegar no esconderijo do Altíssimo? Você já foi lá? Conta para mim como que é esse lugar. Quem aqui de nós subiu tão alto ao ponto de estar justamente nesse esconderijo do Altíssimo? Não, não somos capazes de chegar nesse lugar. Não temos pernas nem asas para chegar nesse lugar. Por isso, quando Jesus terminou a sua obra, ele olhou para os seus discípulos e disse: eu preciso ir, porque para o lugar para onde eu vou, vocês não podem ir, mas eu vou preparar o lugar, eu vou preparar uma morada, eu vou voltar para levar vocês para lá. Ninguém consegue chegar nesse lugar senão por meio de Jesus Cristo. Por isso, a palavra de hoje, desta manhã, não é se você é alguém invencível. Não. Não é se o Salmo 91 é para você. Talvez você saia daqui dizendo: puxa vida, eu passei a minha vida inteira achando que o Salmo 91 era sobre mim.
Significa, a partir de agora, passar a sua vida inteira sabendo que o Salmo 91 é sobre Jesus. Significa uma coisa poderosa, que Jesus, tendo todo o poder, preferiu se entregar, preferiu se doar a usar o poder em benefício próprio. Tente observar agora a sua vida, a sua obra na igreja, o seu trabalho entre os irmãos na igreja. Às vezes a gente faz tanta coisa, mas a pergunta que não quer calar é se o que a gente faz é algo que a gente está entregando, como se estivéssemos abrindo mão de um poder. E este é realmente o poder do Evangelho, o poder dos que abrem mão do poder. Você pode lavar seus próprios pés, mas o Evangelho não é sobre você poder lavar seus próprios pés. O Evangelho é sobre abrir mão de lavar seus próprios pés e deixar que o outro lave seus pés. O Evangelho é sobre como a gente abre mão. O Evangelho é como a gente entrega. O Evangelho é como a gente se doa. O Evangelho é sobre como a gente consegue colocar diante de Deus e diante de todos aqueles que estão à nossa volta, não aquilo que a gente acha que é nosso, mas aquilo que sempre foi dele. E quando a gente simplesmente entrega, é como se a gente estivesse dizendo: nunca foi realmente meu. E assim, meus irmãos, a gente descobre que nada será realmente nosso se não for realmente do Senhor. Por isso você nunca vai entregar algo que realmente pertence a Deus, se você realmente não tiver consciência de que nada te pertence, tudo pertence a Ele. Jesus é o Rei e Ele deu exemplo. Ele se entregou. E você? Talvez o maior peso da nossa vida esteja exatamente aqui, porque a gente quer tanto, tanto que Deus nos proteja, que Deus nos guarde. E Ele vai fazer isso, meus irmãos. Ele cuida do seu povo. Ele vai proteger seu povo. Mas ao mesmo tempo Ele vai dizer para você: Jesus enfrentou a cruz. Por que você está fugindo da sua cruz? Ele vai te proteger. Ele vai cuidar de você. Mas tem hora que a gente vai precisar entregar. Tem hora que a gente vai precisar se doar. Tem hora que a gente vai ter que estender as mãos e dizer: Senhor, minhas mãos estão vazias. Não tem nada nelas para te ofertar. Toma então a minha vida todinha e use ela para a tua glória, para o teu louvor e para a tua honra. O Evangelho não é sobre nós. O Evangelho é sobre Jesus. O Evangelho não é só sobre como Deus nos abençoa. O Evangelho é sobre Jesus Cristo e como Ele nos salva. E é porque Ele nos salvou que a gente pode dizer: cuida de mim, Senhor. Cuida da minha casa. Ninguém pode cuidar de você tão bem como Jesus é capaz de te cuidar. Eu queria orar com você nessa manhã. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por tua palavra. Te agradecemos pelo Rei Jesus, pelo Rei invencível,
todo-poderoso, indestrutível, mas que se entregou à cruz por amor daqueles que o Pai o entregou. Senhor, nós estamos hoje aqui pedindo as tuas misericórdias, porque a gente lê a Bíblia tentando o tempo todo nos ver nela. E hoje o Senhor nos mostra através da tua palavra que talvez o nosso maior erro seja tentar encontrar nós mesmos na Bíblia, em vez de encontrar Jesus Cristo, a boa notícia, o Rei que se entregou para salvar, aquele que venceu a morte, morrendo, aquele que deu a vida, perdendo a vida. Nos ajude a encontrar em Jesus Cristo o modelo das dádivas celestiais. No nome dele, no nome de Jesus, rogamos. Cuida de nós, Senhor. Cuida do teu povo. Amém. Ganhar vida e um vigor que antes talvez não tinha. E se eu dissesse para você que o Salmo 91 são 3 vozes, são 3 discursos de 3 pessoas distintas. Se eu te pergunto quem escreveu